A gravação vai começar. Galera, nossos combinados aqui, a gente está calejado, né? A aula vai ser 1 horinha só, evitar distrações, microfone fechado enquanto não fala, câmera aberta para poder ver vocês. Levanta a mão aí, aguarde ser breve nas colocações para a gente fazer a aula render, beleza? Hoje a gente vai falar de reino. Ana Flávia, você viu a última aula? Você conseguiu acompanhar? Conseguiu ver o link? Consegui. Yes, beleza. Porque a gente falou de salvação na última aula. E falar de salvação, eu acho que é o time correto que a gente continue para falar na sequência falar do reino. Porque é uma coisa que confunde muito a gente, é a salvação e o reino. A salvação é de graça e o reino é conquistado. Como que é isso? Muitas vezes a gente confunde achando que as nossas obras são capazes de conquistar a salvação. E, na verdade, as nossas obras são necessárias para se conquistar o reino. Como eu falei na última aula, a salvação é um dom. Um dom significa presente. É coisa que você recebe sem dar nada em troca. Paulo fala que a salvação é dom de Deus, ela vem gratuita, não vem por obras para que ninguém se glorie. Lá, quando ele fala dos dons, ele fala que os dons são irrevogáveis, ou fala que os dons são sem arrependimento. Ou seja, tudo que Deus dá de presente, ele não toma. Então, a salvação é um dom, a salvação é um presente, Deus não vai tomar esse presente. E a salvação é gratuita e não vem por obras. Então, nada que você faça vai te fazer ser salvo ou não. Porque a salvação não vem de você. A sua salvação não está atrelada a você nem às suas obras, mas ao sacrifício de Cristo, de Jesus lá na cruz do Calvário, que te redimiu. Nós falamos na aula 2 sobre redenção e por que ele morreu. Todo mundo ok? Todo mundo alinhado com esse conceito? Tá bom. Sim. Mas Tiago fala assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tudo que a gente coloca para fora, pessoal, é o que tem dentro da gente. É impossível que a gente faça alguma coisa do que não está dentro da gente. Pode ser que aquilo seja temporário e falso, né? Enmascarado. Mas é insustentável que a gente continue exercendo alguma coisa que não está dentro da gente. Então, Tiago fala que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, porque a fé que eu tenho dentro de mim me dá ação, me faz agir em prol de alguma coisa. E essa coisa que nós agimos em prol se chama reino. Tá bom? Vamos falar de reino. O reino, como é que se estrutura um reino? Do que o reino é feito? O reino ele é feito por manifestação, por semelhança e por reconhecimento. Tá bom? Manifestação, quando o reino vier. Quando Jesus fala, vem o teu reino. E quando vier a nós o reino de Deus. Quando vier a nós o reino dos céus. Por semelhança, quando Jesus conta algumas parábolas, por exemplo, o reino do céu é semelhante ao negociante que negociava pérolas, ou ao homem que saiu a semear. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. São semelhanças, tá bom? E por reconhecimento, porque depois que você confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê com seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, o reino do céu se manifesta dentro de você. O reino do céu se manifesta o reino de Deus, desculpa, se manifesta dentro de você. Que confusão que é essa que eu fiz? Vou explicar, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender para poder conhecer sobre reino é o conceito no nosso dicionário. O que é o reino? Dani, reino é país, estado ou estado governado por um rei ou rainha, uma monarquia. Um conjunto de súditos de uma monarquia ou lugar ou esfera em que alguém ou algo domina. Então, um reino é um lugar ou uma esfera onde o reino de Deus é um lugar onde Deus domina. O que é um reino de Deus? Um local onde Deus governa. Um local onde o rei é Deus. Tá bom? Nenhuma dificuldade em entender isso, né? A gente tem o reino da Rainha Elizabeth, é o reino da Inglaterra. O reino de Deus é o reino onde Deus governa. Tá bom? Lá em Lucas 13:18, fala assim, ó. O que é semelhante ao reino de Deus? E o que o compararei? Lucas 9, fala assim, ó. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 1 Coríntios 4, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Mateus 12, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se eu estou expulsando demônio, é porque o reino de Deus chegou a você. É porque Deus está governando aqui nesse lugar.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Gente, o reino de Deus é um conceito. O reino de Deus não é um país, não é um tempo. O reino de Deus não está atrelado ao Cronos. Ele não está atrelado ao tempo. O reino de Deus, ele não vai vir. O reino de Deus não vai chegar como a Nova Jerusalém vai chegar. O reino de Deus, ele é, assim como Deus é. O reino de Deus, ele é eterno, assim como Deus é eterno. Lá em Lucas 17, versículo 20, fala assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu assim, ó, não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não vai ser visível, não vai ter uma aparência visível. Você não vai olhar para alguma coisa e falar assim, ó, nossa, aquilo é o reino de Deus. O reino de Deus não existe em aparência. Nem dirão, ó, o reino de Deus está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Peguei aqui, ó, o significado dessa palavra dentro, e tá aqui, ó. Dentro de, interior, dentro de você, no meio de vocês, dentro de vocês e suas almas. Reino de Deus nada mais é do que um local onde Deus governa. A Bíblia fala que o mundo é do maligno. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. E a Bíblia fala também que você é embaixador do reino de Deus aqui na Terra. Embaixador de Cristo aqui na Terra. O que é ser embaixador, doutora Dani? Alguém, um cônsul, alguém determinado por um país, que vive dentro de um país alheio, num determinado lugar chamado embaixada. Essa embaixada, apesar de estar num país alheio, ela é regida pelas leis do país de origem dela. Um embaixador americano no Brasil não é regido pelas leis do Brasil, mas ele é regido pelas leis americanas. O consulado americano no Brasil, a casa do cônsul no Brasil, ela é território americano no Brasil. Nós, como embaixadores de Deus, de Cristo, temos o reino de Deus dentro de nós. Ou seja, o país que Deus governa, o local que Deus governa, está dentro de você. Então, você, dentro de você, você é um local embaixada. Você se torna uma embaixada de Deus na Terra. Ou seja, você faz parte de um outro reino que vive dentro de um reino vassalo ou um reino inimigo, que seja. Mas as leis que te regem são as leis do seu reino. O seu rei é o rei do seu reino. E a lei desse país, a lei desse reino que você está em corpo, não te afetam, porque o que te afeta é a lei do país, do rei, do reino em que você faz parte, que você tem origem. Consegue entender isso, pessoal? Então, o reino do céu não vai vir manifestado. O reino do céu é um local onde Deus governa. E aonde que Deus governa? Deus governa a minha vida. Governando a minha vida, não importa onde eu esteja. Eu estou sujeito às leis do meu reino, ou seja, do reino de Deus. Independente no reino que eu esteja caminhando, ou que eu esteja vivendo naquele momento, o meu território é uma embaixada do meu reino. O que está no seu território não pode afetar o meu território. Nós somos um embaixador. Somos uma autoridade de um outro país dentro de um país alheio. Ok? Gente, em 3 minutos nós falamos do que é o reino de Deus. Vocês têm alguma dúvida sobre o que é o reino de Deus? Quem quer perguntar alguma coisa? Não, achei bem tranquilo, bem explicado. Perfeito, João. Bacana. Ótimo, ótimo. Robertinha, Gabi, alguém quer falar alguma coisa? Eu não, tô ok aqui. Legal. Olha esse slide, que piada que é. Que top que é. Fiz agora aqui, na correria. Mas olha que legal que ficou. Reino de Deus está desde a eternidade passada. Vou fazer cagada aqui, peraí. Desde a eternidade passada, ele passa pela dispensação antes da lei, pela dispensação da lei, pela dispensação da graça, pela dispensação do reino e para a eternidade futura. Isso são períodos da Terra, períodos da nossa existência, ou da nossa pré-existência, ou da existência de Deus. Porque lá em Isaías 43 fala assim, ó, desde a eternidade, desde lá, desde a eternidade, eu sou Deus. E Salmo 90 fala assim, ó, de eternidade
eternidade passada até a eternidade futura, tu és Deus. Ele é Deus de lá até aqui. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. É ele. Então, o reino de Deus não está atrelado a tempo. Desde que alguma coisa existe, desde que ele existe, ele é Deus. Tá? O reino dele, o lugar, ele governa sobre tudo. Ele é senhor de todas as coisas. Thales, o que é dispensação antes da lei? É um período de tempo antes da lei de Moisés. Ou seja, de Adão até Moisés. Até a lei. Tá bom? Dispensação da lei. De Moisés até Cristo. Dispensação da graça de Cristo até o dia que ele voltar com o reino. Durante esse período do reino, viveremos o tempo do reino, a dispensação do reino, que é o reino, o tal do reino do céu. Olha como é que existe uma diferença entre reino de Deus e reino do céu. Jesus fala assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino do céu. Tá bom? O reino do céu é semelhante a 10 virgens. O reino do céu, reino do céu, reino do céu. Diferente do que ele fala aqui, ó, sobre o reino de Deus. Pregar o reino de Deus, semelhante ao reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras. Beleza? Então, o reino de Deus é um período, é uma etapa de tempo dentro do. Ó, desculpa, o reino do céu é um período, uma etapa de tempo dentro do reino de Deus que engloba todas as coisas. Então, se alguma coisa está dentro de um período de tempo, ela está envolvida pelo reino de Deus. Ou seja, tudo está dentro do reino de Deus, inclusive o reino do céu. Top de entender isso aqui? Bacana, né? De que vocês entenderem essa dispensação da graça aqui, é a coisa mais absurda da vida que vocês vão aprender. Dá um spoiler. Lá na dispensação antes da lei, não, da lei, dispensação da lei, lá em Babilônia, o anjo, lá em Daniel 10, o anjo dá o anjo conta para Daniel como é que vai ser o fim do mundo. Então ele fala assim, ó, fala, sabe e entende. De hoje até 60 e poucas semanas, depois mais 7 semanas, semanas de anos. Cada semana, cada ano, conta uma semana, conta 7 anos. Isso tem um nome específico na teologia, mas principalmente quando se fala em escatologia, uma semana de anos, ela significa que um ano equivale a 7 anos. E da saída de ordem para edificar os muros de Jerusalém, que foi a partida da ordem, do que o anjo falou para Daniel, até a morte do Messias, até o início do ministério do Messias, perdão, se contaram 69 semanas. Do início do ministério do Messias, se teria, por matemática, mais 7 anos. Se eram 70 semanas de anos. Já ocorreram aí 69 semanas, agora a gente precisa de mais uma semana de ano, ou seja, mais 7 anos. Só que quando Jesus morre, libera uma coisa que chama de dispensação da graça. Olha, gente, tinha prazo contado. E lá atrás ocorreu tudo certo. As 69 semanas foram todas certas. Só que a 70ª semana ela não existiu. Ela não se cumpriu. Porque a 70ª semana foi absorvida pela dispensação da graça, onde agora os gentios vão ser alcançados, os gregos, os judeus, os gregos, os não-judeus vão ser alcançados. É assim, um absurdo, porque estava tudo contado, o plano de Deus estava todo encaminhado, todo sendo cumprido durante 69 semanas de anos. Na última semana, nos últimos 7 anos, a conta parou. Para que eu, você, Gabi, João, Tico, pudessem ser alcançados por essa graça. E um dia vai ocorrer onde esse tempo vai voltar a ser contado. A última semana de ano, os últimos 7 anos da Terra. Onde os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, vão ser chamados de tribulação e os últimos 3 anos e meio vão ser chamados de grande tribulação, que precede a vinda do Cristo. Olha que loucura isso. Já era para ter acontecido, gente, há 2020 anos atrás. Só que pela graça, nós somos alcançados por esse tempo. O relógio parou. O tempo parou de ser contado. Aí alguém diz assim, pois nem o
Pois ninguém sabe nem o dia nem a hora. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai. É só ele que sabe quando que esse relógio vai ser restartado. É forte, né? A gente tem que ter um microfone aberto, pelo amor de Deus. Alguém falar assim, é forte, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aí. Então, gente, agora existe uma coisa que chama... Agora a gente está conhecendo uma coisa que chama Reino do Céu. Pode ser que você já conhecia, mas a gente está falando sobre isso de novo. Lá eu mostrei o que a Bíblia fala sobre Reino de Deus. E aqui eu estou falando sobre Reino dos Céus. Tá bom? Governo dos Céus, Apocalipse 24. Topíssimo isso. Topíssimo. Deixa eu ver se eu abro aqui para nós. Deixa eu ver se eu abro aqui. Mais fácil. Tô vendo não. Quem abriu aí para eu já falar uma vez. Alguém quer falar? Otávio, ninguém sabe o dia, a hora que o relógio vai o quê? Vai Esse relógio voltar. vai voltar a ser contado, né? Vai ser Porque recontado? a Bíblia fala assim, ó, que quer ver? Lá em Mateus 25 fala assim. Aqui na tela que já está aberto, ó. Lá em Mateus 25 fala assim, ó. Não nem o dia nem a hora. Ah, tá. Aqui a Bíblia fala assim, ó, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fala, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai que está no céu, que sabe que é a hora que o Filho do Homem, que o Jesus vai voltar, né? O Filho do Homem há de vir. Essa é a contagem do reloginho, né? É a volta que o relógio volta a correr de novo. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Cristo, senão só Deus Pai que sabe a hora que isso há de acontecer. Vamos lá, gente. Apocalipse 24. 24. Não tem? Como é que tem? Como é que você vai falar 24? Nem tem Apocalipse 24. 20, versículo 4. Versículo 4. Eu falei 24, né? Eu também. 20, versículo 4. Isso. Ó, vi tronos em que se assentaram e aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado nem a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá bom? O que a gente está falando aqui? Que é o governo de Cristo. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá bom? No mesmo versículo, a gente vê que é um reino milenar, que reinaram com Cristo durante um período de tempo de 1000 anos. Pouquinho antes, versículo 3, vai falar que o Lúcifer foi preso, Satanás foi preso, né? De novo, durante 1000 anos. Enfim. Tá bom? Ok? É um governo de Cristo, onde Cristo reina. É um reino milenar, porque ele dura 1000 anos. É um ministério de Jesus. Jesus, assim que começa a pregar, ele fala assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Cristo passa a ensinar sobre o reino dos céus. O reino é dos pobres de espírito. Lá em Mateus 5:3 fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem é pobre de espírito? Fala comigo aí, alguém. Quem é pobre de espírito, abre o microfone e confessa. Satanás. Ninguém, né, velho? Como é que vai herdar o reino se você não é pobre de espírito? Ninguém pobre de espírito, gente? Fala aí que é, pelo menos de mentira, para contribuir. As pessoas humildes. Não, pobre de espírito, Fernanda. Não bota a palavra na boca do Jesus, não. Ó, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Não tem nada com isso. Nós fomos doutrinados, ensinados
que é uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa bem ruim, né, o Gabi? Vai ser pobre de espírito, filho de porco, sei lá. Espírito de porco. E eu procurei no dicionário, no hebraico, essa palavra de pobreza, e de fato é isso mesmo, pobre de pobreza mesmo. Cara, A falta de ensinamento do saber é pobre de espírito. Cara, Tico, eu vejo isso com outros olhos, cara. Eu penso o seguinte, o que é pobreza? De conhecimento. Pobreza é quando te falta as coisas. Sim. Pobreza é escassez, cara. Pobreza é quando você não tem alguma coisa. Sabe? Ou você tem pouco de alguma coisa. Então, bem-aventurado é aquele que sempre acha, que sempre imagina, que sempre vê que tem pouco do Espírito. Então, eu sou... Que não acha que já é muito cheio do Espírito Santo. Nós somos pobres de Espírito, cara, que a gente sempre quer buscar mais do Espírito Santo. Porque por mais o Espírito que a gente tem, ainda é muito pouco para nós. A gente quer buscar o Espírito Santo, a gente quer mais o Espírito Santo. Então, bem-aventurado aqueles que acham que é pobre, aqueles que são pobres de Espírito, de fato. Porque o Espírito nunca é demais. Porque deles é o reino do céu. Tem mais um aqui que é complicado. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Também aos perseguidos é dado o reino do céu. Mateus 5,10. Ai, tem tempo, vamos falar de Mateus 13,24. Gente, olha que coisa maravilhosa isso aqui, velho. Mateus 13. 24. Todo mundo ouvindo aí? Vou dar uma parábola para vocês. Pessoal. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele. Olha, gente, quem que é o servo do dono do campo? Quem que é o dono do campo? Aí você consegue saber quem são os servos do dono do campo. Aí fala assim, ó, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem no feixe para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes uma outra parábola dizendo... Não, beleza, acabou aqui, né? Olha que legal, cara. O plano de Deus era que todo mundo fosse bom, mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E por que não se arranca o joio antes de arrancar o trigo? Ó, por que não se arranca o joio antes do trigo amadurecer? Para que nós, joio, para que nós que somos joio, não sejamos arrancados junto com o trigo. Ou para que o trigo também não seja arrancado enquanto o joio esteja sendo tirado. Olha, esse é o plano de redenção de Deus para nós. Olha o cuidado de Deus para nós. Porque até ontem, Gabi, nós somos joio. Se hoje somos trigo, foi porque o joio não foi arrancado antes do trigo. Eu acho essa parábola muito forte, sabe? Assim, muita gratidão. Tudo tem o seu tempo. Tudo seu tempo, mano. Fala, João. Falei com você, querido, lá na última célula sobre que eu não tinha lido aquela parábola e não entendido dos talentos. Cara, você falando aí, antes de você explicar totalmente, você falando, e aí eu lembrando que eu já li várias vezes e não tinha entendido, aí eu entendi agora, velho. É muito louco, cara. Que bom, velho. Que é bom muito louco. Deus é doido demais, né? Deus é maluco, né, velho? Não dá pra entender, não. Mateus 22, galera. Mateus 22. O reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Olha que lindo isso, né? Olha que bacana. O rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos para os que tinham sido convidados para o banquete. Olha, enviou os servos para os judeus, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Não reconheceram Jesus. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que convidei para preparar um banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vem para o banquete de casamento. Manda chamar os caras.
Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. Olha para você ver, maltrataram e mataram quem foi anunciar o banquete, a festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Quem foi esses caras aqui? Jesus Cristo, Pedro, Tiago, Paulo, João. Todos foram maltratados e alguns até morreram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Graças a Deus, eu estava numa esquina dessa, gente. E os seus servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Gente, vai estar cheio de convidados lá, que não era para estar, mas pela misericórdia, nós fomos alcançados numa esquina dessa aí, e lá vai estar cheia. A sala do banquete vai estar cheia. Mas o rei olhou para ver os convidados e notou ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, ou seja, roupa de festa. Tá bom? E lhe perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem essa veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há quem diga que essas trevas aqui é o inferno. Quem concorda? Eu. Os improváveis, Gabi. É nóis. Há quem diga que essas trevas aqui é inferno. Quem mais concorda? Eu. Vocês estão curtos aí, gente? Vocês estão com vergonha? Vocês estão com medo? O que está acontecendo? O Luana tá com essa cara aí de que... o que está acontecendo aqui hoje? Gente, inferno é fogo. Ele fala de fogo, né? E onde tem fogo pode ter treva? Pode ter escuridão? É, né? Pois é. Ué. Não. Você não tinha pensado nessa, né? Não. Não, pode ter não. Pois é, ali vai ter treva, choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Mágoa, cara. Tristeza pra caramba de ter ficado de fora de alguma coisa que você queria ter conquistado. Quando os escolhidos forem pro reino, quem tá fora vai chorar, irmão. Entendi. Entendi. E olha o que eu falo, gente. Acho que quem casou vai casar como uma luva sobre o que a gente falou hoje o dia todo. O que a gente tá fazendo aqui nada mais é do que expandindo o reino, sabe? O que a gente tá fazendo aqui, eu sou hoje como um trabalhador que recebeu um trabalho do meu senhor e estou exercendo o meu trabalho, independente que ele esteja aqui ou não. Estou fazendo o que eu tenho que fazer, independente se ele está aqui para ver ou não. Apesar de saber que ele está vendo todas as coisas, né? E, cara, nada mais importa para mim, sabe? Isso aqui é o que eu tenho de melhor para dar. É o que eu tenho de principal para fazer na minha vida. Sabe, lá em Mateus 13 fala que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. E o homem achou esse tesouro e escondeu. E é assim, cara. Antigamente não tinha banco, né? A galera escondia dinheiro, tesouro nos vasos de barro e enterravam, né? Aí esse cara foi lá no campo e achou esse tesouro. E pelo gozo dele, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Gente, não há quem conheça essa palavra, quem conheça Jesus, quem entenda o favor da salvação e da graça, quem reconhece que existe um lugar que se chama Reino dos Céus, um lugar onde a gente vai reinar junto com Ele, onde a gente vai ser atestado que nós somos herdeiros dessa mesma herança de Cristo, e por ser herdeiro a gente vai governar junto com Ele. Sabe, não há quem não conheça essa palavra, quem entenda de verdade o que Jesus fez e o que Deus faz por nós todos os dias, de provisão, de saúde, de alegria. Sabe, só há quem não é grato por isso e quem não sabe reconhecer. Gente, o judeu é um cara que ele ora até a hora que ele vai fazer xixi no banheiro. Ele fala assim, cara, tem tanta gente com problema que não consegue fazer xixi. Ele ora a hora que vai comer, porque, cara, tem tanta gente que não tem a oportunidade de estar comendo o que eu estou comendo agora. A gente precisa ser grato com as coisas que a gente tem na vida.
sabe? E saber receber isso, e entender que isso é um favor enorme. E não há quem é grato. Há quem acha que merece e não consegue ver valor nas coisas. Porque tudo que tem acha que mereceu. Mas quem sabe que não merece, mesmo assim recebe, só resta ser grato. E sendo grato, não há história, não há motivo maior de viver do que se não for em gratidão a tudo que Jesus fez. Aí ele fala que o reino do céu é semelhante a um cara que achou um tesouro enterrado no campo. Gente, se o evangelho do reino, se esse evangelho da graça, se essa reconciliação não for o maior tesouro que a gente tem na nossa vida, o que mais será? Para onde a gente está olhando? O que a gente está dando valor, então? Se isso não for o maior tesouro, o que pode ser o maior tesouro na sua vida? Aí esse cara achou um tesouro e escondeu no campo. Aí ele foi e vendeu tudo que tinha, velho, para comprar aquele campo e acessar aquele tesouro. O problema é que a gente acha, ou a gente não acha esse tesouro importante, ou a gente dá mais valor a tudo que a gente tem do que aquele tesouro que está no campo. Porque só não vai trocar tudo que tem pelo tesouro que está no campo quem tem mais do que o que está enterrado no campo. Mas se você sabe que esse tesouro é muito maior do que você tem, ou do que você pode ter, na vida, do que você vai ter qualquer hora da sua vida, o cara vende tudo. O cara vende tudo que tem para comprar o campo e ter acesso àquele tesouro. Galera, a gente está na hora da gente parar de dar o que sobra para Deus. Sabe? Está na hora da gente parar de dar o que a gente não precisa mais para Deus. Algumas passagens na Bíblia falam sobre não se apresentar diante de Deus de mãos vazias, sabe? E nem oferecer a Deus algo que não tenha custado o seu suor de alguma forma. Porque se o Tiago trabalhou para comprar alguma coisa, e o Tiago me dá aquilo ali, e eu pego aquilo que eu ganhei e apresento de oferta para Deus, que valor que tem? A gente precisa apresentar diante de Deus algo que nos custe. A oferta só pode ser algo que te custa algo. E se a gente dá o que sobra, não custa. Quando a gente prioriza todas as coisas das nossas vidas antes de oferecer alguma coisa para Deus, eu preciso trabalhar, depois que eu trabalhar, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Você reconhece que a força do seu braço é que te dá o seu sustento e que Deus é um plano B para você ou um segundo plano. Quando você acha que... Quando você precisa fazer tudo na sua vida antes de oferecer alguma coisa para Deus, você coloca que as outras coisas sejam prioridade na sua vida antes de Deus, antes de você poder oferecer alguma coisa para Deus. Gabi, abre o microfone aí. A gente estava na missão, e o Gabi, em abril. A gente estava encostado no carrinho lá na van, e a gente estava batendo um papo, e eu falei uma frase para a Gabi assim, ó: o seu tempo livre determina o nível de intimidade que você tem com Deus. O zóio da menina ficou vermelho, sabe? Foi uma resposta de uma coisa que ela tinha falado para Deus. E é uma coisa que a gente precisa entender. A maneira que eu gasto meu tempo determina o nível de intimidade que eu quero com Deus. Ô, Thales, só complementando isso aí que você falou, é sobre essa mesma missão, né? Acho que eu fui lá para buscar essas respostas de forma inconsciente. Que antes de você me falar isso daí, o pastor Rafael, do Love, ele tinha falado, mas não só para mim, né, para todo mundo lá das reuniões de manhã, que a Bíblia, ela fala sobre, quando ela fala sobre dízimo, a gente imagina que o dízimo é só, tipo, o nosso dinheiro, né? Pensando assim no mundo atual. Mas, digamos que o dízimo, para Deus, é de tudo aquilo que a gente tem, inclusive do nosso tempo. Então, tipo, o ideal da gente ter de intimidade e contato com Deus é 10% do nosso tempo, de 24 horas, então 2 horas e 40. É isso aí. E, tipo assim, e não necessariamente conversando com Deus. Porque eu não consigo conversar 2 horas e 40 nem com um amigo meu, tipo, que tá me respondendo ali, né? Imagina com Deus que muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir o que ele tá falando. Então, você ficar 2 horas e 40 ali, talvez, falando sozinho, é pesado. Mas, tipo assim, louvando, agradecendo, orando, falando ou conversando dele. e ouvindo ele mesmo, né? Mas, tipo assim, que o ideal é você gastar 10% do seu tempo em comunhão com Cristo. E é legal, Gabi, porque a gente acha que o nosso tempo é nosso, né? Por isso que a gente dá 10% do nosso tempo, 10% das nossas coisas.
gente acha que o que a gente tem é nosso. Mas quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor, ou seja, Ele é Senhor de todas as coisas, de mim, de tudo que eu tenho, todas as coisas são dele. E tudo que eu tenho é pela permissão dele de me conceder. Então, o que eu dou para ele, eu devolvo para ele em gratidão a tudo que ele me deu. Eu não estou dando nada de mim para ele, de alguma forma. Fala, Luana. É isso que, complementando isso que vocês falaram, eu tive também eu recebi a visita esses dias de um pastor aqui em casa, amigo da minha irmã, e o que ele falou é isso mesmo, é porque a gente tem que quebrar, né, essa quebra de religiosidade, desses paradigmas, porque a igreja evangélica só instruiu as pessoas através dos versículos, através da teoria da prosperidade. E as pessoas acham que o dízimo é somente o dinheiro, os 10% que você tem que devolver. E ele me explanando melhor, porque ele entende também bastante da palavra, muito tempo que ele serve, e ele falando isso. Luana, não. Se você, por exemplo, doa seu tempo para ajudar alguém a fazer algo que ela não saiba fazer, isso você já está dizimando. Se você pega o valor que você ganha de 10% e você distribui em cestas básicas o valor dos 10% para outras pessoas, isso também é uma forma de dizimar. E não só a questão do que a maioria das igrejas pregaram a vida inteira, né, sobre devolver a 10ª parte para a igreja. Lu, arriscadíssimo isso. Um problemaço para mim que esse cara levantou. Mas ele falou única e exclusivamente pela palavra dízimo. Você só pode dizimar na mão do sacerdote consagrado, estabelecido. Então não entrega o seu dízimo na mão de qualquer pessoa. Porque se você dizima, se você usa a palavra dizimar, entrega na mão de um sacerdote ungido. Teve um rapaz da célula aqui que queria dizimar na célula. Cara, estou alimentando aqui, eu falei, cara, não faça. Não faça porque eu não posso receber o seu dízimo porque eu não sou um sacerdote ungido. Otário. Oferta sim, oferta em qualquer ministério. Oferta em ministérios que você admira. Porque o que você admira, você carrega, sabe? A unção que você respeita é a unção que você carrega. E todo mundo, que seja o Paulo Coelho, que seja Augusto Cury, que seja quem você quiser, você vai lá e compra um livro do cara. Ó, cara, eu admiro esse cara, compra um livro dele. Ah, eu admiro o cara da Chili Beans, vou lá e compro um produto dele. Tudo que você faz, que seja o contrário, tá, Luana? Seja um cara, por exemplo, que se deita com uma prostituta e que paga ela por sexo, ele incentiva, ele investe no ministério dela, ele investe na onde ela tá investindo a vida dela, tá bom? Dízimo, você precisa entregar na mão do sacerdote. Mas pela graça, na nossa época da graça, nossa era da graça, porque o dízimo é uma tributo da lei, a gente está falando sobre oferta de sacrifício, oferta de gratidão. Então, oferte de gratidão 10%, 20%, 50%, o que você quiser. Do jeito que você quiser, desde que seja para Deus. Desde que seja para expandir o reino de alguma forma. Mas se você falar em dízimo, em dizimar, não deixe de entregar na mão do sacerdote, não. Até porque quem recebe isso é muito prejudicado. Tá bom? Otário. O pastor, nessa mesma missão, o pastor Rafa do Love me esclareceu isso, porque eu falei para ele sobre dízimo, que isso era uma questão muito confusa na minha cabeça. E ele me disse que no antigo, o que é o dízimo? Era para bancar os sacerdotes que viviam somente para isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não existe isso mais. Então, a partir do momento que o meu pastor ele não vive só da igreja, eu posso dizimar onde eu quiser. Então, ele virou para mim e falou, se você quer pegar os seus 10% e dizimar em ações, você pode fazer isso, que é dízimo do mesmo jeito. Porque no Novo Testamento não há o que se falar em dízimo. Entendeu? Boa. Então, se não há o que se falar em dízimo, a gente não vai dizimar em qualquer ministério. Concorda? No Novo Testamento não há o que se falar em dízimo. Então, se não é dízimo, é oferta. Você oferta em qualquer ministério. O dízimo, ele é especificado, é a 10ª parte dada à tribo de Levi, a tribo que era designada como sacerdote para as funções de ritualísticas da lei, né? Ponto. Agora, se você vive numa era da graça, reconhece isso, gente, de verdade. Não dizime, oferte. Não dizima 10%, e não oferta 10%, não, oferta 50%, se você quiser. Com gratidão, você oferta o valor que você quiser. Não é 10%. Mas em oferta, a qualquer ministério, enfim, desde que seja alguma coisa para expandir o reino. Em missão, enfim, onde vocês quiserem, gente.
Mas é um problema. E lá em Apocalipse, Lu, fala sobre a manifestação do anticristo e que vai ser os judeus que vão entregar ele, os judeus que vão questionar ele, a partir do momento que ele fizer cessar a oferta de sacrifício diante do altar. O judeu fala, pô, isso é um princípio de Deus, é um princípio da lei. Como é que alguém vai fazer cessar isso? Se alguém fala alguma coisa contra o que Deus diz, não provém de Deus. Então, assim, Novo Testamento, Bíblia, graça, era da graça. O dízimo, não há que se falar em dízimo, né, Gabi? Palavras do Rafa. Há que se falar em oferta de gratidão. Então, tudo que for oferta de gratidão, oferte no ministério que você quiser. Agora, falar em dizimar, 10ª parte, é uma palavra usada pela lei do dízimo, dizima na mão do sacerdote ungido, né? Na mão do sacerdote, como era o sacerdote de Levi, tá bom? Esaú, irmão de Jacó, teve um problemaço com isso, porque Jacó prometeu dar o dízimo de tudo se ele voltasse para casa com saúde, né? Deus guardasse ele quando voltasse para casa. Então ele ofereceu tudo que ele tinha na mão de Esaú e Esaú recebeu, pediu, recebe. Dá uma olhadinha na história de Esaú e me conta a repercussão depois. Gente, às vezes é um problema de linguagem, tá? Não é nem de conceito. É um problema de linguagem, de falar de dízimo, porque pelo que a gente entende de dízimo, talvez essa oferta seja alcançada, né? Pô, eu por oferta, eu vou pegar 10% do que eu recebo e vou ofertar na mão de alguém. A gente fala, por ser 10%, em dizimar. Mas é só conceito, tá bom? A gente vai falar, vai ter um módulo para falar de dízimo e oferta. Gente, alguma pergunta da aula de hoje? A Fernandinha estava aberta aí, estava com a mão levantada. Desistiu, Fernando? Tá aí, Fernanda, ainda? Eu tô aqui, é porque na hora que a Gabi falou, eu ia falar, era sobre quando Abraão, no sacerdócio dele, Abimeleque, né, abençoava ele com o dízimo. Mas aí acabou que a Gabi falou depois, aí por isso que eu desisti. Abraão dizimou na mão de Melquisedeque. Só para o sacerdote. Na mão do sacerdote. O problema que teve foi quando o Jacó dizimou na mão de Esaú. É só uma questão de linguagem, Fernandinha. É só assim, ó, falar, se eu vou dizimar, eu preciso dizimar na mão do sacerdote. Se eu vou ofertar 10%, enfim. O dízimo, até porque a gente acha que quer, talvez seja isso também, tá, Gabi? Às vezes a gente acha que quer dizimar para a gente estar cumprindo o mandamento bíblico. Eu preciso dizimar, preciso pelo menos separar pelo menos 10% do meu dinheiro para poder devolver a Cristo em alguma coisa. E isso não precisa ser um dízimo, isso pode ser uma oferta. De qualquer forma. Muitos e muitos e muitos pastores vão falar contra isso, tá? Que o dízimo é uma dispensação da lei, mas o dízimo ele foi estabelecido na mão de Moisés, né? Através da lei, na mão dos levitas. Cristo prega a graça, e se muda o sacerdote, obrigatoriamente muda a lei, a gente estudou isso. E hoje a gente vive através da lei do Espírito, né? Que tudo pela graça se manifesta pelo amor, pela gratidão, ou seja, sem esperar nada em troca. Então a gente não dizima mais para repreender o devorador, para que haja mantimento, a gente dizima por gratidão, porque a gente sabe que o mantimento a gente já tem, que o devorador já está repreendido, porque estamos em Cristo, escondidos debaixo do sangue dele atrás da cruz, tá bom? Acabar a aula, valeu!